Olá, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos. Hoje, para a disciplina de TC2, iremos falar um pouco sobre um evento muito conhecido pelo seu pó colorido, mas pouco discutido pelo seu real significado. O Holi Festival é a celebração indiana da primavera. E o time que vai falar sobre isso é composto por lindas garotas, e são elas Bruna Manfredini, Giovanna Sintra, Juliana Campos, Natália Soares, Nicole Calil e eu, Paula Dias, que vou começar falando um pouquinho sobre o que é o evento. O Holi Festival, também conhecido como Festival das Cores, é um evento anual que ocorre por toda a Índia, entre os meses de fevereiro e março, comemorando a chegada da primavera. A tradição é ir para as ruas e se sujar, utilizando o famoso pó colorido, mas o objetivo principal não é sujar a si mesmo, é para jogar o pó para cima ou passá-lo em outras pessoas, desejando um happy holi a todos. A festividade elimina, por alguns momentos, as grandes diferenças existentes entre as castas e classes sociais, fazendo com que a desigualdade desapareça entre as cores do festival e deixando toda a população no mesmo nível, igualmente colorida. É um evento de muita alegria e diversão que conquistou diversos lugares do mundo e hoje podemos vê-lo acontecendo em outros países, como aqui no Brasil, onde vários festivais de pó colorido ocorrem durante o ano. Mas afinal, como se comemora? Na noite anterior à celebração das cores, os participantes acendem fogueiras pelas ruas das cidades, utilizando madeira e esterco, numa cerimônia chamada Holika Dahan, que representa a purificação das maldades e simboliza a vitória do bem sobre o mal, na história que deu origem ao festival e que vamos contar daqui a pouquinho nesse vídeo. As atividades com o pó começam na manhã seguinte, onde todos se dirigem à praça principal de sua cidade em clima de festa e com música alta. Mas antes do agito, é importante lembrar que acontece uma tradicional cerimônia aos deuses no templo religioso local, em agradecimento. Como na maioria das festividades, a comida é parte essencial da comemoração. E no Holi, um prato popular muito consumido é o gujia, uma espécie de pastelzinho recheado com frutas, castanhas e temperado com cardamomo. Mas outros ingredientes como coco, pistache, uva passa e castanhas de caju também podem ser acrescentados à receita. Outras pessoas também seguem uma tradição que já existe há mais de 3.000 anos e ingerem um exótico milkshake hindu conhecido como blang, feito a partir de folhas e flores da cannabis e misturadas ao leite. Segundo a cultura local, a planta era uma das favoritas de Shiva e ainda é capaz de estabelecer conexão entre o deus e os seus seguidores. Na Índia, o hinduísmo é a principal religião politeísta, chegando a 80% da população. Ela surgiu a partir das tradições védicas, por volta de 3000 a.C., e suas escrituras sagradas vêm dos povos arianos que habitaram a região do atual Irã. Os escritos dos Vedas estabeleceram um conjunto de crenças que originaram o hinduísmo védico, no qual havia o culto aos deuses das tribos. No momento que foi considerado como segunda fase do hinduísmo, ou hinduísmo bramânico, passou a se cultuar principalmente os deuses Brahma, Vishnu e Shiva. As casas das famílias indianas costumam ter um santuário onde os atos de adoração envolvem oferenda de incenso, flores e frutos aos deuses. Além de orações, os mantras considerados sons poderosos e divinos são praticados pelo povo indiano, que tem costume de fazer peregrinações. Uma delas consiste em ir até o rio Ganges para jogar as cinzas dos mortos, que, de acordo com a crença, assegura o descanso eterno das suas almas. Em ocasiões especiais da vida do hindu, alguns rituais específicos são realizados, como o nascimento, o casamento e a morte. No nascimento, a criança recebe um banho ritualístico e a palavra Om, símbolo da religião, é escrita com mel na língua do bebê. No casamento, o casal anda em volta de um fogo sagrado, dando passos que simbolizam cada um dos valores da vida conjugal. E na morte, o filho mais velho do falecido fica responsável por acender a pira aberta onde será realizada a cremação. Após cremado, os restos mortais dos hindus são jogados na água. Falando agora um pouco sobre cultura, nós vamos citar primeiramente a arte. A pintura indiana passou a ser desenvolvida com extrema perspicácia ainda na Idade Antiga, no chamado período védico, e se desenvolveu ao longo das idades média e moderna. Sendo assim, a arte hindu é mundialmente conhecida por ser um reflexo da complexa sociedade indiana, com um caráter principalmente religioso, serve como meio de transmissão das diferentes tradições religiosas que marcaram o país, e se manifesta principalmente na arquitetura, pintura e escultura. A divindade para os indianos é conhecida como Ishvar,
e a principal tríade de deuses é Vishnu, Shiva e Brahma. Foi dessa tríade que nasceram as principais representações artísticas da Índia, como a célebre escultura de Krishna dançando no círculo de fogo ou sentado na posição de lótus. Agora falando um pouco sobre dança. Bharatanatyam é uma dança clássica indiana originada em um estado do sul, chamado Tamil Nadu. É um espetáculo de dança tradicional do sul da Índia e é caracterizado por linhas geometricamente perfeitas, saltos e batidas dos pés que marcam os ritmos complexos. A técnica pura se acrescenta o abhinaya, que são expressões do rosto, acompanhadas por gestos das mãos e posturas do corpo. As dançarinas usam alguns adereços, como pulseiras e tornozeleiras, que ajudam a promover mais musicalidade. Os mudras ajudam a compor os movimentos que requerem bastante técnica da dança. Esses gestos com as mãos evocam os ensinamentos de Buda e são usados durante a meditação. Música indiana. A música tradicional indiana é o resultado da fusão musical dos diversos grupos étnicos e linguísticos da região. As letras seguem um caráter emotivo e descritivo, e dois dos instrumentos musicais mais utilizados na música tradicional indiana é o sitar e a tamburra. Em relação às roupas, em cada região da Índia pode-se encontrar diversos trajes que variam de tamanho, cores, tecidos, bordados e até mesmo na maneira de se vestir. Além disso, o vestuário se modifica de acordo com o estado civil, linha filosófica, cerimônias religiosas e também estações do ano. Em relação ao vestuário feminino, o sari é o traje mais tradicional da Índia e é usado principalmente por mulheres mais velhas e casadas ou em ocasiões festivas. O sari consiste de um tecido de 6 metros que é enrolado no corpo de diferentes formas, dependendo da região do país. Os saris de algodão são mais utilizados no verão por serem de um tecido mais leve e no inverno costuma-se utilizar saris de seda ou de lã para aliviar a baixa sensação térmica. Os bordados também são muito importantes para caracterizar uma região da Índia. No leste, por exemplo, os bordados são majoritariamente vermelhos e os desenhos são de concha ou de flor de lótus. Já no oeste, os desenhos de templos são os que mais predominam. Considerando o estado civil, as viúvas vestem saris brancos que simbolizam a santidade e passividade, e no casamento opta-se pelo sari vermelho, que é uma cor que remete à paixão e ao amor. Além do sari, o salwar kameez, ou Punjabi, também é muito utilizado pelas mulheres indianas. É composto por 2 peças de roupas, uma calça e uma blusa, e foi criado pelas mulheres do estado do Punjab, porque na época elas necessitavam de uma vestimenta mais prática, já que lutavam ao lado dos homens. A calça ela pode variar entre churidar, que é uma calça mais apertada, parece uma calça legging, e a pachala, que é uma calça mais larga. Há também o famoso traje de casamento, que é o lehenga choli, que é composto por uma blusa curta, saia longa e um véu. Quanto ao vestuário masculino, os homens costumam usar roupas ocidentais no dia a dia, deixando o vestuário tradicional apenas para festas e rituais. A vestimenta mais popular é o dhoti, que é composto de um tecido grande enrolado como uma calça e um manto para cobrir o peito. As cores podem variar entre branco, laranja e amarelo, pois representam a espiritualidade. Essa vestimenta é muito utilizada em casamentos e em rituais como o yagya, que é um ritual de recitação de mantras, e o puja, que é uma cerimônia de oferenda para as divindades. Outra vestimenta que é muito utilizada por indianos em rituais é o lang, que é caracterizado por um pano amarrado na cintura que cai até os pés. E por baixo desse pano, os homens usam a cupina, que é uma vestimenta que se assemelha à cueca do Ocidente. Seguindo os costumes, vemos que uma das particularidades dos indianos é a sociedade estratificada. Na organização social através de castas, a permanência no mesmo grupo social ao longo da vida do indivíduo é obrigatória. Algo comum para os indianos é a ingestão do chá, e apesar desta prática ter surgido na China, esse costume foi introduzido na cultura hindu por volta de 1280 d.C. O costume de adicionar leite e especiarias à infusão de ervas ficou conhecido como chai. E é essa composição que os indianos oferecem para os seus visitantes, e aceitar o chai sinaliza respeito e agradecimento à hospitalidade do anfitrião.
Outra prática muito comum em toda a Índia é comer com as mãos. Porém, em grandes cidades com shoppings e hotéis para estrangeiros, o uso de talheres é opcional. Esta prática de comer com a mão é vista com bons olhos quando a alimentação é feita utilizando apenas a mão direita, pois na cultura indiana o lado superior esquerdo do corpo está ligado à higiene íntima e à limpeza de forma geral. Então, na hora da refeição, a mão esquerda ela vai ser utilizada apenas para manusear pratos e vasilhas com comida. Um outro costume é desenhar uma pinta entre os olhos. É uma maneira simples de demonstrar que o indivíduo segue o hinduísmo. Essa pinta se chama bindi e representa um terceiro olho, que enxerga coisas que os olhos físicos não conseguem. A bindi pode ter vários formatos e cores, sendo a mais comum delas o vermelho. Pode também incluir joias e, além disso, dependendo da região da Índia, pode indicar o estado civil da mulher. A gastronomia indiana ela é caracterizada por ser bem condimentada, pela diversidade de especiarias e pelo uso abundante de frutos secos, já que a maior parte dos indianos não come carne de vaca. Um dos pratos típicos é a samosa, que é um aperitivo que pode acompanhar as refeições principais. O formato deste prato lembra bastante as coxinhas brasileiras e é feito com uma massa semelhante à do pastel. O prato ele é frito e o recheio é feito de vegetais. O masala é um dos molhos da Índia que geralmente levam algumas ervas e pimenta, e a partir dele é possível fazer o masala beans, que nada mais é do que um feijão cozido no molho. E os feijões, no caso, são muito parecidos com o nosso feijão de corda. Esse prato ele pode ser simples ou também pode ser acrescentado alguns legumes, fazendo dele um tipo de feijoada vegana. O chicken malai tikka são pedaços de frango marinados em iogurte e masala e depois são grelhados ou assados no forno tandoori. Pode ser servido com o naan, que é um antigo e típico pão indiano, como também por outras variações de pães que podem ser utilizados como um talher para pegar a comida. Bom, mas como a cultura indiana e o Holi Festival se relacionam? O Holi ele é uma celebração de origem hinduísta, que é a principal religião politeísta da Índia, e por isso toda a história do evento está baseada nas mitologias dessa religião. A principal delas é sobre um rei chamado Hiranyakashipu, que era muito ambicioso e determinado a fazer com que todas as pessoas o adorassem. Depois de muito tempo meditando e pedindo para o deus Brahma, Hiranyakashipu conseguiu fazer com que ele atendesse o seu pedido de o tornar imortal, e dessa forma se tornou dono da terra, do céu e do submundo. Porém, Hiranyakashipu tinha um filho chamado Prahlad, que era muito devoto do deus Vishnu e sempre cantava adorando a esse deus, o que deixava o pai furioso. O rei, então, tentou matar Prahlad de diversas formas, mas sua fé em Vishnu sempre o ajudava. Certa vez, o rei combinou com sua irmã Holika. Esse nome parece familiar, não é? Pois é, Holika foi o nome que deu origem ao festival. Mas continuando a história, certa vez o rei combinou com sua irmã Holika, que tinha o poder de não se queimar, essa é uma parte muito importante, para que ela entrasse numa fogueira com Prahlad nos braços para matá-lo. Porém, o poder de Holika foi anulado quando ela entrou na fogueira acompanhada de outra pessoa, e Vishnu reconheceu a devoção de Prahlad. Consequentemente, Holika morreu queimada e Prahlad conseguiu se salvar devido à sua devoção. Então, o festival Holi Festival ele é uma celebração do triunfo da devoção ao deus Vishnu. Porém, como toda mitologia e toda lenda tem sempre dois lados da história, uma lenda muito famosa também é a da história de amor entre Krishna e Radha. Segundo essa crença, Krishna, que era um dos avatares do deus Vishnu, se sentia muito mal por conta da diferença de sua cor de pele, que era azulada, da de sua amada Radha. Então, ele decidiu pintar o rosto de Radha, para que juntos pudessem celebrar o amor sem julgamentos. E assim, surgiu a tradição do pó colorido e de enxergar todos como iguais. Em relação à estrutura do festival, é utilizada a própria infraestrutura pública das cidades, já que geralmente o evento acontece nas ruas. Sendo assim, podem haver algumas diferenças entre uma cidade e outra. Por exemplo, em algumas cidades, o evento pode acontecer em ruínas. Em outras, o evento pode começar nas ruas e terminar na praia.
Por conta do tamanho da celebração, é recomendado para turistas, principalmente mulheres, que escolham participar das comemorações em cidades menores, onde a população participando também é menor. Assim, a chance de que elas sofram algum assédio tende a ser menor. O principal elemento utilizado no Holi é o pó colorido. Ele é vendido por ambulantes, feirantes e também nos mercados pela cidade. Ele pode ser fabricado com corantes naturais, que é o mais recomendado pelo governo local, ou corantes sintéticos, o que os torna mais baratos, porém pode causar alguns danos à saúde. É importante lembrar que o pó é utilizado para transmitir sentimentos de uma pessoa para outra. Sendo assim, cada cor tem um significado diferente. O rosa é utilizado por quem quer transmitir amor. O vermelho, a pureza, a fertilidade e a beleza. O laranja, o otimismo e a alegria. O amarelo, a piedade, a humildade e a saúde. O verde, a vitalidade, a força. E o azul transmite a calma. Mas e quanto à valorização do lugar e da cultura? Como o turismo cultural contribui para isso? Bom, discutindo e fazendo trabalho e através de muita pesquisa, nós chegamos à conclusão de alguns tópicos muito importantes de como o turismo e o Holi Festival, eles podem tanto se ajudar quanto um atrapalhar o outro. Porque, vamos começar pelos lados negativos. Há a exclusão da raiz religiosa e a descaracterização da cultura indiana atualmente, tanto na Índia quanto no mundo afora. O que isso significa? Com o passar do tempo, o Holi ele acabou se tornando a festa pela festa. Tanto é que na própria Índia, você tem lugares onde o Holi ele é melhor comemorado da forma tradicional e lugares como os centros urbanos e as capitais onde o Holi, depois de um certo horário, ele já se torna um tumulto de pessoas, perigoso para mulheres e crianças, porque você já tem pessoas bêbadas na rua. Então, o próprio governo indiano e as próprias pessoas que vão pro Holi, compartilham as suas histórias, elas indicam que você vá para festas que ocorrem no norte da Índia, em cidades menores, que é onde a tradição ela permanece mais fiel, e de manhã, que é onde a festa está mais tranquila, com menos pessoas, porque depois de um certo horário pode se tornar um pouco desagradável. O que não é o objetivo do Holi, porque como já foi dito anteriormente, o Holi ele é uma celebração religiosa da devoção ao deus Vishnu. Ele é uma celebração que derruba as castas indianas por algumas horas, porque se você é de uma casta, você não pode ascender a outra. Isso é muito rígido lá. Então, por algumas horas, por alguns momentos, todo mundo se torna igual. E o pó tem significado, né? As cores do pó, elas têm um significado. E se você passa o pó em alguém, se você joga o pó em alguém, você está desejando isso para a pessoa. E às vezes, segundo relatos lidos ao longo das pesquisas no trabalho, isso de passar o pó em outra pessoa se tornou motivo de assédio hoje em dia. Porque você tem homens na Índia que assediam turistas que vão para lá, ou homens que são turistas assediando mulheres indianas. Então você torna o Holi muitas vezes desagradável para certas pessoas. Aqui no Brasil ocorre o Holi Festival e mais da metade das pessoas que vão pro Holi Festival aqui no Brasil não conhecem o verdadeiro significado. Aqui no Brasil ele é composto por música eletrônica, bebida alcoólica e pessoas que só estão lá para se sujar e para se pintar. Um outro lado é a apropriação cultural pelo Ocidente e alguns países do Oriente. Aqui a gente pegou a China e a Coreia do Sul. Por quê? Ele não ocorre da forma como deveria ocorrer. Aqui ele se torna sem significado, era a diversão pela diversão. E na Coreia do Sul o Holi também é assim, né? Também ocorre um Holi na Coreia do Sul, mas na China já é um caso diferente. Na China já é porque o pó produzido na China e exportado para a Índia se tornou muito mais barato do que o pó produzido na própria Índia. Então,
quem compra o pó lá no Holi Festival da Índia, eles acabam optando pelo produto chinês do que pelo produto de fabricantes autóctones, de quem ganha dinheiro vendendo o pó colorido para celebração. E muitas vezes o pó chinês ele é industrializado e faz muito mal para a pele. Não só o pó chinês, mas todo pó que é industrializado, ele corre o risco de fazer muito mal para a pele e para os pulmões. Isso já foi alertado pelo próprio governo indiano, que sugeriu às pessoas de comprarem pós sustentáveis e de origem natural, produzidos de forma natural, que fazem menos mal. Você também tem a perda da identidade, então a própria população da Índia está esquecendo as próprias tradições, e isso tem um motivo, porque a Índia ela é um país muito multicultural. Então, ao longo da história indiana, teve religiões e tradições além do hinduísmo, porque o hinduísmo ele é uma religião politeísta, e o Holi Festival ele é uma celebração politeísta da religião hindu. Mas na Índia você também tem o budismo, o islamismo é muito forte e o cristianismo, que são religiões monoteístas. Então, muitas vezes, o Holi Festival perde essa característica religiosa, é uma consequência, né, dessa multietnicidade da Índia. Essa questão da religião ela também é apagada, e as gerações atuais, as gerações que estão chegando agora, eles acabam perdendo esse contato, né, com o hinduísmo em si. Comentei aqui sobre a multietnicidade, então são muitas religiões diferentes que têm um atrito também histórico entre si. Então isso também se coloca em xeque com a criação de uma identidade cultural indiana. Porque qual que é a identidade cultural da Índia para as gerações atuais, né, que vivem no meio de tanta pluralidade? E isso acaba influenciando no Holi Festival, porque você tem essa perda dessa identidade cultural, ou então você não consegue firmar uma identidade cultural. A trivialização, você tem o desrespeito pelas raízes religiosas dos praticantes do hinduísmo. Para quem é da religião hindu, para quem pratica o hinduísmo, o Holi Festival ele é sagrado. Dentro da própria Índia você tem essa ferida dos praticantes do hinduísmo. Agora, como nem tudo são espinhos, falando um pouco agora das flores do Holi Festival, você tem a visibilidade internacional para a Índia, o que é um ponto positivo. Querendo ou não, a Índia ela acaba sendo vista pelos outros países através do Holi Festival. Por mais trivial que isso torne aqui no Ocidente, o Holi Festival acaba trazendo essa visibilidade para a Índia. Mas aí então, como que o turismo cultural pode ajudar de forma positiva a divulgar o Holi Festival? O turismo cultural ele pode agir como um agente educador, né? O que isso significa? Ele pode ensinar a cultura, ensinar a tradição, a história patrimonial da Índia. Então, o turismo cultural, se feito de uma forma que realmente procura desenvolver as comunidades locais, então se o turismo cultural ele se juntar com o turismo de base comunitária e se juntar com o turismo sustentável, pode promover o ensino da tradição para os turistas, pode explicar a história do Holi Festival, a verdadeira história, o verdadeiro significado religioso para os turistas, tanto ensinar para os turistas quanto para os próprios jovens que estão vindo agora, que também perderam um pouco esse contato. E com isso pode unificar pessoas de religiões diferentes, pode promover a união dessas culturas e com isso abrir a mente para uma festa que tenha mais respeito, que tenha mais tradição, que mesmo que você seja de uma religião não quer dizer que você não possa respeitar a outra, né? E isso para os turistas internacionais também, porque quem chega de fora para ter essa bagagem cultural e educacional ajuda a desenvolver a comunidade local, a trazer essa cultura para fora da Índia, porque pensa que um turista brasileiro que vai para a Índia
com esse intuito de fazer um turismo cultural com um grupo ou sozinho, que vai em busca das tradições, que vai para uma comunidade local e lá é explicado o significado de cada cor do pó colorido, o significado da devoção ao Deus Vishnu. E aí esse turista brasileiro ele sai da Índia e volta. Essa informação ela não vai se conter nele. Essa informação ela vai se espalhar para o círculo social dessa pessoa, desse turista brasileiro, e isso vai se expandindo. E pensando nisso numa escala mundial, a longo prazo, isso pode mudar, inclusive a forma como o Ocidente e os outros países enxergam a tradição do Holi Festival.